Diante das evidências cada vez mais claras de que soldados norte-coreanos estão sendo treinados para serem enviados ao campo de batalha para apoiarem a Rússia na guerra contra a Ucrânia, a Coreia do Sul anuncia que está pensando seriamente em rever seu posicionamento e finalmente enviar armas em apoio aos ucranianos na guerra contra a Rússia. Se isso ocorrer, será mais um largo passo dado pela humanidade rumo à Terceira Guerra Mundial. Se você quiser ficar por dentro deste e de outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Meu povo, lembrando que estamos chegando aí a 90 mil inscritos, hein? Muita gente que assiste meus vídeos não está ainda inscrito. Então, por favor, inscreva-se, para você não custa nada, mas para o canal ajuda muito. Vamos lá, meu povo, hoje é quinta-feira, dia 24/10, e eu faço esse vídeo aqui, ó, repercutindo essa manchete do último dia 22 desta semana. Coreia do Sul cogita fornecer armas à Ucrânia após a Coreia do Norte enviar tropas para a Rússia. Lembrando que a Coreia do Norte, nem mesmo a Rússia, reconhecem oficialmente de que há soldados norte-coreanos sendo treinados para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Ou seja, não é uma informação reconhecida oficialmente nem por Coreia do Norte, nem pela Rússia. A Coreia do Sul garante ter evidências fortes o bastante para acreditar nesses indícios aí. Continuando, ó, Seul, que é a capital sul-coreana, tem sofrido pressão de alguns países ocidentais e de Kiev para fornecer armas letais à Ucrânia. Essa pressão, gente, vem desde o início da guerra, para que a Coreia do Sul apoie também a Ucrânia com armas, mas ela aumentou muito em junho, quando Coreia do Norte e Rússia firmaram um pacto de defesa mútua. Mas até aqui, a Coreia do Sul vinha se segurando, justamente com o argumento de não querer colocar mais lenha na fogueira, ou seja, evitar uma ampliação maior da guerra. Porém, diante aí das evidências cada vez mais fortes de que soldados norte-coreanos irão sim apoiar a Rússia, a Coreia do Sul anuncia agora estar aí revendo esse posicionamento. Seguindo aqui o texto, mas até agora tem se concentrado, ou tinha, né, pelo menos, se concentrado apenas em ajuda não letal, com envio de equipamentos, de remoção de minas, ajuda humanitária, entre outros tipos de ajuda que não envolviam o envio de armas. Olha só o que disse um membro do governo sul-coreano. Estamos consideramos fornecer armas para fins defensivos, enviar armas para a Ucrânia. Se forem longe demais, ou seja, se a Coreia do Norte for longe demais, aqui ele não esclarece o que significa ir longe demais, ele complementa, ó, também poderemos considerar o uso de armamento de ataque, armamento ofensivo. O fato, gente, é que a relação entre as duas Coreias já não era bom, agora piorou mais ainda com esses soldados norte-coreanos aí, ao que tudo indica, recebendo treinamento para apoiar a Rússia. Há poucos dias, os Estados Unidos e a OTAN disseram não ter provas o bastante para confirmar essa informação, que foi veiculada primeiramente pela Coreia do Sul. Mas eles, pelo jeito, agora já têm essas evidências. Olha a manchete de ontem, quarta-feira, ó. Estados Unidos e OTAN agora dizem, ter evidências da presença de tropas da Coreia do Norte na Rússia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, que é esse moço aí que aparece na fotografia, diz que os Estados Unidos está tentando determinar qual será o papel dos norte-coreanos no conflito e se eles pretendem lutar ao lado de Moscou. Mas, se for este o caso, ou seja, se de fato eles estiverem lá para ajudar no campo de batalha, na frente de guerra, os russos, ele complementa, o Lloyd Austin, ele fala que isso é uma questão muito, muito séria e terá impactos não apenas na Europa, como também na região do Indo-Pacífico, ou seja, lá na Ásia. Então aqui, gente, o preocupante é que ele deixa claro, né, que uma participação direta da Coreia do Norte com essas tropas pode fazer com que o conflito da Ucrânia extrapole a sua região, reverberando inclusive lá na região do sul e sudeste da Ásia, pegando aí o que ele chama de região Indo-Pacífico. Por isso que eu falei no início do vídeo, né, que se confirmando esse apoio aí, primeiramente da Coreia do Norte,
e na sequência, como consequência, apoio também dos sul-coreanos em lados opostos da guerra, é mais um passo que a humanidade dá para a deflagração ou para a confirmação de uma terceira guerra mundial, porque os dois lados da guerra estão cada vez mais claros, os dois lados de uma possível guerra mundial, não apenas em relação à guerra da Ucrânia, mas também em relação à guerra de Israel. Você percebe claramente dois grupos de países, de um lado e de outro, desses conflitos, fora conflitos menores, muitos dos quais ocorrem na África, que nem ganham grande atenção da mídia, né? Você às vezes nem ouve falar, mas também estão ocorrendo por lá. Nesse mesmo caminho de confirmar a existência dessas tropas norte-coreanas, um representante da OTAN também se manifestou. Olha o que ele disse. Aqui as palavras são do Farah Dakilala, porta-voz da OTAN. Dakilala, legal esse nome, hein? Se essas tropas forem destinadas a lutar na Ucrânia, isso representará uma escalada significativa no apoio da Coreia do Norte à guerra ilegal da Rússia. E também ele complementa, mais um indício das perdas significativas russas na linha de frente. Então aqui ele aproveita, né, além de seguir o mesmo caminho aí de alertar o mundo de que isso representa uma ampliação do conflito, ele também dá uma alfinetada na Rússia, falando que isso é uma evidência, a presença desses militares norte-coreanos é uma evidência de que a Rússia está sofrendo com grandes perdas no campo de batalha, grande perda aí de soldados, efetivamente falando, no campo de guerra. É lógico, gente, que num conflito como esse, que já dura aí quase 3 anos, é inegável, não tenho dúvidas de que as perdas de soldados, tanto do lado russo como do lado ucraniano, são gigantescas. Mas eu acho complicado afirmar que a Rússia está desesperada em busca de soldados, porque a Rússia tem uma população muito mais significativa que a população ucraniana. Então, se de fato a Rússia tiver com problemas, com falta de efetivo militar, imagine então a Ucrânia. A Ucrânia então nem tem mais soldado para lutar no campo de guerra. Porque enquanto a população russa ultrapassa a casa dos 100 milhões de habitantes, a população da Ucrânia é de menos da metade disso. Então eu não acho que a eventual presença desses soldados norte-coreanos seja para ajudar o efetivo militar russo. Eu entendo mais como uma oportunidade que a Coreia do Norte vê de colocar os seus combatentes, os seus soldados no campo de batalha, para com isso não apenas treiná-los, como também aprender muitas técnicas de guerra. Afinal de contas, não há nenhum treinamento militar que seja capaz de ensinar tanto como ensina uma guerra efetivamente falando. A última guerra da qual soldados norte-coreanos participaram foi a Guerra das Coreias, lá entre 1950 e 1953. Então, eu sou dessa opinião. E você, o que você acha? Você concorda comigo? Deixa para mim aí nos comentários. Seguindo, minha gente, o Vladimir Putin, lá em junho, essa manifestação não é de agora, tá? Lá em junho, quando pela primeira vez a Coreia do Sul cogitou enviar armas para apoiar a Ucrânia, ele tinha feito uma ameaça. Olha só, isso 20/6, tá aí a data. Putin diz que Coreia do Sul cometerá grande erro se fornecer armas à Ucrânia. Entre aspas, o que ele disse, Quanto ao fornecimento de armas letais para a zona de guerra na Ucrânia, isso seria um erro muito grande. Espero que isso não aconteça. E se acontecer, então também tomaremos decisões apropriadas, que dificilmente agradarão a atual liderança da Coreia do Sul. Então, sem ser muito claro, o Putin fez aqui ameaças veladas à Coreia do Sul. Ou seja, a Coreia do Sul não envia armas para a Ucrânia não, porque se isso ocorrer, as coisas podem não ficar muito boas para vocês. Repito, sem deixar muito claro, né, que tipo de ameaça ou que tipo de represália ele, presidente russo, provocaria contra os sul-coreanos. Lembrando, gente, que na atual guerra, no atual cenário, existem armas, existem munições sul-coreanas, já existem essas armas e munições sul-coreanas no campo de batalha do lado ucraniano, mas elas não foram enviadas diretamente pela Coreia do Sul. São armas, são munições que a Coreia do Sul vendeu para outros países e esses países sim forneceram essas armas para os ucranianos. Armas vendidas para países europeus, até mesmo para os Estados Unidos, munição, por exemplo. E aí esses países, em sinal de apoio à Ucrânia, fizeram esse repasse. Então, indiretamente, a Coreia do Sul já está dando esse apoio militar também aos ucranianos. E agora tem a possibilidade aí desse apoio se tornar direto, se tornar um apoio explícito, o que representaria, como eu já disse, o envolvimento e ampliação do conflito.
E aí, para finalizarmos, informação aqui que eu sinceramente desconhecia, gente. A Coreia do Sul está entre as maiores produtoras e exportadoras de armas do mundo. Olha que loucura! Essa manchete é de 2022, mas ilustra muito bem a realidade até os dias de hoje. Olha só, Coreia do Sul quer se tornar uma das 4 maiores exportadoras de armas do mundo. Em 2021, o país asiático ficou em 10º lugar no ranking de países que mais vendem armamentos para o exterior. Olha o ranking. Olha que doideira, a Coreia do Sul aqui ó, em 10º lugar. E pensar, gente, que a Coreia do Sul é um país minúsculo, territorialmente muito pequeno e que até 70, 80 anos, 7, 8 décadas atrás, era roça, era um país rural. E aqui para ficar claro, hein? Não estou falando mal da roça, estou falando apenas de um fato. Ou seja, não era um país urbanizado, muito menos desenvolvido tecnologicamente, não era industrializado. Há 7, 8 décadas o Brasil já era industrializado, certo? O que aconteceu então? A Coreia do Sul conseguiu em pouco tempo investir pesadamente em educação, combate à desigualdade social, desenvolvimento de tecnologia própria e hoje é uma potência em vários aspectos, inclusive potência no campo militar ou na produção de armas. Enquanto o Brasil está aí até hoje fabricando bicicletinha Caloi, a Coreia do Sul está produzindo produtos com alta tecnologia, produtos Samsung, LG, Hyundai, Kia, fora inúmeros tipos de armamentos. E aqui eu não estou falando de arminha não, viu gente? Eu falo desde munições, peças de artilharia, passando por tanques de guerra como o da imagem, passando por veículos blindados e até mesmo caças de guerra. Os sul-coreanos fabricam e vendem para vários países do mundo. Doideiro ou não? Mas é isso. Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso e se você considera que a Coreia do Sul tem sim que apoiar a Ucrânia enviando essas armas, sob o risco de ver o conflito ampliado ainda mais do que já está. Deixa para mim nos comentários, se gostou do vídeo, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike e te espero no próximo. Um forte abraço e até lá, valeu!